Vai, faz alguma coisa simulando o vídeo pra me gravar. É mesmo. Não sei cortar, tá bom? Não mexe no carro do Batman. Bem-vindos ao canal, eu sou Cibele, esse é meu Daniel. Porque hoje a gente vai falar de romances de época, que é um tema que eu gosto. E por enquanto ele ainda não leu, mas eu falo muito, então praticamente é como se ele tivesse lido. Eu vou falar sobre o Codinome Lady V, que foi um livro que eu li recentemente e eu gostei bastante. Na verdade, eu sou muito do lema não julgue um livro pela capa. Mas pra ser sincera, eu comprei o livro pela capa. Porque eu vi o segundo livro que vai lançar. E eu gostei muito da capa do segundo livro. Achei muito lindo. Eu admiro muito capas. Então, principalmente de romance de época, porque eu leio a história e quando eu olho a capa, eu lembro do personagem. No caso, normalmente é a personagem. Então, eu fico muito me identificando com essa parte. Então, eu olho os detalhes da roupa, do cabelo. A personagem é loira, eu gosto de ver. Algumas vezes não aparece o cabelo, eu fico imaginando assim. Eu acho legal. Então, quando eu vi assim na capa, eu achei muito bonito os detalhes, como fizeram. E eu fui procurar primeiro, e eu vi que era essa daqui, que eu achei bem bacana, como também fizeram, batom vermelho, os olhos escuros. E principalmente o detalhe da máscara, que é um ponto chave do livro, que o que significa? A personagem, por muito tempo, por vários bailes, procurou alguém que amasse para poder casar, que para quem não sabe, o livro ocorre no século XIX, que é um período onde as mulheres, para seguir com uma vida estável, tinham que casar, que dependiam de homens. O bacana de romances de época é que a maioria das autoras, elas escrevem no século XIX, que era uma época que dependia de homens, mas mostram que mesmo naquela época existiam mulheres fortes que lutavam da sua maneira contra esse tipo de pensamento, de que elas não tinham voz, que elas não podiam amar, que elas só serviam para ficar em casa. E mostra muitos os personagens homens, que normalmente têm um relacionamento com elas, não têm esse pensamento na mente, pensam mais, tem um pensamento mais futurista, que as mulheres não têm que depender do homem, e se mesmo tiverem um pensamento assim, eles são mais propícios a aceitar uma diferença, de mudar esse tipo de situação. Então isso é muito bacana. Mesmo no tempo que a gente está, você não se envolve nesse tipo de pensamento antigo. Na verdade, você vê uma mudança mesmo naquele tipo de pensamento naquela época. E nesse caso, a Lady V, ela faz parte de uma família que ficou rica devido ao pai dela ter lutado muito, saiu de uma vida pobre para uma vida rica. E para ajudar ela a se casar, naquela época as mulheres davam dote, ele bota o dote dela lá em cima. Então ela acaba chamando muito caça-fortuna. Então, tipo, os caras só vê o dinheiro dela. Acaba que isso atrapalha muito ela. Então, em vez de ajudar, atrapalha. Então ela acaba não tendo um relacionamento, acaba não amando ninguém. Tem uma época que a bichinha desiste, sabe? Ela precisa encontrar outro método, porque casar não tá sendo a melhor solução, não. Então ela descobre um clube, que no caso é secreto, pra mulheres terem seus amantes. E ela pensou, Pô, já que eu tô numa merda de vida pra casar, então eu vou pelo menos sentir prazer no momento certo. então ela vai lá, porque como eles usam máscara, ninguém sabe quem são as mulheres, ela pode se sentir livre sem ser prejudicada, sem prejudicar sua família, por causa que ela quer ter um prazer. Então ela vai e compra essa máscara maravilhosa e no final ela acaba encontrando um cara muito interessante que ela conhecia na vida social dela, e ele acaba sendo um pouco diferente do que ela imaginou que era. E no decorrer da história, isso que é muito legal, é que eu vejo muitas cenas, pra quem não sabe, romances de época tem cenas muito picantes, o que é muito legal, porque você acaba aprendendo muita coisa, tá? E nesse livro não tem tantas. No decorrer que você vai lendo, eu pelo menos fico com uma expectativa de ver aquelas cenas. Nesse livro, não sequer pensei muito nisso, porque a autora ela vai contando de uma forma que você
se prende à história em si, porque acaba que a personagem ela não quer um cara pra casar. E no final, no decorrer da história, que ele vai gostando dela, ele acaba precisando de dinheiro. E o bacana é que você vai vendo a história e fala assim, pô, legal, eles vão ficar juntos, eles se gostam, só que tem o lance do dinheiro, tem um empecilho. Então, antes, outras histórias que eu já li, você vai lendo e falar assim, ah, legal, no final só que eles vão ficar juntos, eles vão se amar, ele vai... Depois que aconteceu o momento épico, eles vão ficar juntos, porque eles vão enxergar que eles se amam. Nesse aqui, não. Eles pisam muito nisso, de que eles se gostam, não que eles se amam. E você fala assim, nossa, interessante, né? Tipo, eles não... Aconteceu o ato, aconteceu aquela cena, eles enxergaram que eles se amavam. Não, vai devagar, como realmente é. Nem todo mundo se bate o olho. Nossa, eu amei aquele homem. Perfeito. No caso, eu não achei o livro impactante. Não é o melhor livro que eu já li de romance de época, mas dá pra ler numa tarde, ele é super rápido, ele é bem fininho. E a história é muito contínua, então você não sente aquele cansaço que certas histórias têm. E você se diverte muito com ela, com ele, que o cara também é um personagem muito interessante, tem uns pensamentos muito diferentes. E tem uma coisa muito interessante nele, que eu não vou contar, mas que eu achei muito diferente de autoras terem colocado. Porque quando eu comecei a ler, e descobri 2000 anos depois. Um hobby que ele gosta de fazer que é muito peculiar. E que realmente é um hobby bonito, muito interessante para quem gosta de admirar esse tipo de coisa. De arte, vamos falar de arte. É interessante, mas o que despertou isso é uma coisa muito estranha. Então, quando começou a história, eu ficava assim, nossa, isso é muito estranho, porque o que despertou isso foi uma coisa muito estranha. Mas, no decorrer do livro, como você vai gostando do personagem, vai complementando a história, você enxerga que tem uma arte naquilo. Então, eu achei muito diferente pro personagem. Eu acho legal quando as autoras colocam isso, tanto na mulher quanto no homem, porque vai te instigando, não fica aquele padrãozinho de romance de época, a mulher não pode, a mulher não deve, a mulher vai lá e faz, o cara descobre que é ela e vai gostando dela porque ela faz, ela vai contra aquelas norminhas da sociedade. Então, quando tem essas partes diferentes do livro, é bem interessante de ler, é muito leve, a história eu achei muito leve, como eu disse, eu não achei a melhor história que eu li, mas eu gostei muito da autora, vai ser difícil falar o nome, mas eu vou colocar aqui. No caso, são livros dos Sedutores de Havisham, que acredito eu que seja assim que se pronuncia. E o segundo vai lançar, então eu tô muito curiosa, porque o livro ele te deixa com muitos mistérios. Normalmente, quando eu leio um livro que tem um segundo, um terceiro, normalmente todas as mulheres se conhecem, os caras se conhecem e tal. Algumas coisas interessantes do livro. Primeiro, que como são os Sedutores de Havisham, esse vai ser uma saguinha de homens. Normalmente, os livros que eu já li, que são um atrás do outro, normalmente são famílias ou mulheres, assim, que se conheceram e vão contando em cada livro uma história de uma delas e todos os livros se complementam, porque sempre aparece personagem que vai ser do segundo, que vai se relacionar com a mulher, e desse aqui vai focar nos homens. Então, eu achei bem diferente, fazia um tempo que eu não via uma saguinha de livros que focavam nos caras. Eu acho isso bem diferencial. E nesse livro tem 4 homens. Eles se conheceram devido a uma tragédia e os pais deles se conheciam, eram amigos. E devido à tragédia que aconteceu com 2 casais, os órfãos foram morar com o único amigo deles, que era vivo. Só que mesmo ele tinha tido uma história muito triste, a esposa morreu. Só que ele tinha um filho, então acabou sendo 4 homens. E um desses caras são irmãos e são gêmeos. O bacana é que tem uma relaçãozinha entre os 2 irmãos e que você vai ver que um deles já é casado.
E tem uma tretinha que ocorre nisso, sem nenhum dos três saber. Eu já tô com vontade de ler o livro só por causa disso, porque é uma treta diferente de outros livros que eu já li. Uma história totalmente diferente dos outros livros que eu já li. Então, isso é muito legal pra autora, porque ela já te deixa com o pensamento muito viciado no último livro, e o livro ainda tá no segundo. Então, isso é uma coisa muito legal dessa saguinha. O primeiro é um livro bom, então eu aprovo. Espero que vocês leiam e me digam o que vocês acharam dele. E se inscreve no canal, coloca nos comentários o que vocês acharam. E não esquece de divulgar para quem gosta e tem interesse nesse livro.